Olá pessoal, então vamos para mais uma aula de conjuntos e hoje nós vamos falar sobre as relações entre esses conjuntos, relações de união, de intersecção, como a gente calcula o complementar de um conjunto em relação a outro, qual a diferença entre um conjunto e outro. Então vamos colocando a mão na massa agora. E não se esqueça de fazer inscrição no nosso canal, tem todo dia uma aula nova. Para ficar por dentro, só se inscrevendo, tá bom? Vamos lá? Então a primeira relação é a relação de união, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nesse exercício, nós temos o conjunto A, que diz x pertence aos reais, tal que o x esteja entre o 2 e o 7. O 2 não está aqui e o 7 está. Aqui no conjunto B, nós temos x pertencente aos reais, tal que o x seja maior que 4 e menor ou igual a 9. Se eu quiser o conjunto A união com B, eu simplesmente tenho que somar, gente. Vejam que o A, ele tem toda essa extensão, vai do 2, a gente aprendeu como trabalhar na reta numerada o conjunto A. Então, vai do 2 até o 7 fechado, então 2 aberto, ou seja, o 2 não entra, até o 7 fechado. Já o conjunto B, ele começa no 4, então ele começa um pouquinho mais aqui adiante, ó, e vai terminar um pouquinho depois. Então, vou desenhar o B aqui deslocado, aqui. Então ele vai começar no 4 e vai até o 9. Como a gente quer a união, gente, a união, vejam esse desenho aqui, ó. É tudo que está nos dois ao mesmo tempo. Então eu tenho que ir do 2 até o 9, logo A união com B vai do 2 aberto, porque o 2 não entra, até o 9 fechado. Então aqui está a representação. Podemos escrever assim ou assim, com um parênteses ou com esse colchete virado ao contrário. A intersecção, nesse desenho aqui, representa muito bem o que é uma intersecção, gente. São os elementos que fazem parte dos dois conjuntos, do A e B, ao mesmo tempo. Então vejam aqui, ó. X pertence aos reais, tal que o x seja maior que 2 e menor ou igual que 7. Esse é o meu conjunto A. O meu conjunto B é x pertence aos reais, tal que x seja maior que 4 e menor ou igual a 9. Então, vamos novamente representar esse conjunto A, que começa no 2 aberto, ou seja, o 2 não entra, e no 7 fechado. O conjunto B, nós vamos deslocar ele um pouquinho, né? Porque o 9 é um pouquinho maior que 7, né? E o 4 é maior que 2, então a gente desloca ele um pouquinho para frente. Aqui nós temos aberto no 4, né? Que ele não está presente, e o 9 fechado. Como a gente quer a intersecção, a gente quer, então, os elementos que fazem parte dos dois ao mesmo tempo, gente. Que seria, então, do 4 ao 7. Logo, o meu conjunto solução da intersecção dos dois seria aberto no 4, ou seja, no 4 não está presente, fechado no 7 está presente. Agora nós vamos falar sobre a diferença A menos B. Então, a diferença é exatamente o quê? É tudo que está em A menos tudo que está em B. O B não, nenhum elemento de B pode aparecer na minha resposta, gente. Tá? Eu simplesmente excluo os elementos B da minha solução, do meu conjunto resposta. Então vamos representar novamente o conjunto A do 2 ao 7, do 2 aberto ao 7 fechado, e o conjunto B do 4 aberto ao 9 fechado. Como eu quero excluir todo o conjunto B, nada de B pode aparecer. Então só vai ficar esse cantinho aqui, gente, tá? Então a resposta vai ser então do 2 aberto, né? Porque o 2 não está aqui, então eu não posso colocar ele aqui, até o 4 fechado. Por que 4 fechado, gente? Observe que eu tenho que excluir todo o conjunto B, mas o 4 não está em B para eu excluir. Então, o 4 está em A, eu quero o A menos o B. Como o 4 não está aqui, eu vou colocar ele no meu conjunto resposta. Então, vai ficar do 2 aberto ao 4 fechado. Outra relação muito importante é a relação de complementar. Nós escrevemos essa relação de complementar dessa forma aqui, ó. O A seria quase um índice dessa expressão, né? Então, nós vamos ler complementar do B em relação ao A, tá, gente? Se nós tivermos aqui, então, o A como índice aqui, ó, entre eles, bem pequenininho aqui, nós vamos dizer ele depois, ó. Então, aqui nós vamos falar complementar de B em relação a A. Sabe como é que a gente faz essa questão? Nós simplesmente colocamos um sinal de menos entre os dois. Então, complementar de B em relação a A é A menos B. Então, se eu quiser, por exemplo, complementar de A em relação a B, eu teria que escrever assim, complementar de A em relação a B, né? E aí eu vou escrever B menos A. Simples assim, tá? Então, se eu quero o complementar de B em relação a A,
é A menos B, um sinalzinho de menos aqui entre eles. Se eu quero complementar de A em relação a B, então o sinalzinho de menos entre eles fica B menos A. Então vamos ver como é que funciona na prática. Se A é esse conjunto que a gente já viu anteriormente e B é esse conjunto que a gente também já viu, e nós queremos calcular o complementar de B em relação a A, como é que eu faço? Eu vou fazer o A menos B, né, gente? Então, fazendo o A menos B, eu copio o A como está, 2 e 7, depois eu copio o B embaixo. Agora a gente vai fazer o A menos B, que é o complementar de B em relação a A. Então vamos lá, como é que funcionaria isso aqui? O A menos o B, então é todo A menos tudo que está em B. Então, novamente, esse cantinho aqui vai ser a minha resposta. A menos B vai do 2 aberto até o 4 fechado. Vamos ver outro exercício aqui, ó. Se A é 1, 3, 5, 7, 9 e B é 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu quero A união com B. Gente, se eu quero A união com B, eu pego todos os elementos que estão em A e todos os elementos que estão em B. Então, eu vou começar aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Depois eu tenho mais esses dois aqui, o 7, 9, 1, 3, 5, está aqui, então eu não vou repetir. Então, A união com B é tudo isso aqui. Já a intersecção são os elementos que fazem parte dos dois ao mesmo tempo. Observe que o 1, o 3 e o 5 está aqui, aqui e aqui nos dois conjuntos. Então, são esses elementos que fazem parte do A intersecção com B. Então, gente, eu tenho aqui um conjunto novo, que é exatamente o conjunto de intersecção. O que seria A menos A? Conjunto vazio, né, gente? Se eu pego um conjunto e diminuo ele, não sobra nada. Se eu quero complementar de A em relação a B, o que eu vou fazer? B menos A. Então, todo esse conjunto aqui menos todo esse conjunto aqui. Ou seja, o A não pode aparecer. Nenhum elemento de A pode aparecer. O que sobra? Sobra o 0, o 2 e o 4, já que 0, 2 e 4 não está aqui. E se eu quero complementar de B em relação a A, é A menos B. Logo, eu pego todo esse conjunto e excluo todos esses aqui. Porque o 1, 3 e 5 está aqui, ó. Então, como eu tenho que excluir todos os elementos de B, vai sobrar somente o 7 e o 9. Então, nós acabamos de ver como é que funcionam as relações entre conjuntos. Relações de união, de intersecção, de diferença, de complementar. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com questões um pouquinho mais complexas, tá? Que são muito importantes. Então, vejam a próxima aula que vai ser muito especial para quem quer aprender esse conteúdo na sua totalidade. Então, te aguardo lá. Mas não esqueça de fazer inscrição no nosso canal para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui. Grande abraço e até a próxima aula!